Olá! Hoje nossa análise mergulha num texto bem específico, o capítulo 12 de Zacarias. Vamos direto ao assunto. O capítulo começa com uma palavra do Senhor sobre Israel. Mas, assim, o foco logo vai para Jerusalém, né? Exatamente. E olha, já começa com uma afirmação de autoridade divina muito forte. Fala de Deus estendendo os céus, fundando a terra, formando o espírito humano. Quer dizer, estabelece quem está falando aqui. E o que vem depois uau, bem dramático. Jerusalém é descrita como um cálice de tontear e também uma pedra pesada. Quem tentar mover essa pedra, diz o texto, vai acabar se machucando feio. Que imagens, hein? São imagens poderosas, sim, de uma defesa que não dá para romper, sabe? E de uma consequência direta para quem atacar. A ideia central ali é que atacar Jerusalém não vai dar certo. Haverá uma intervenção direta de Deus. Certo. E essa promessa de cateção divina parece ser o fio condutor da primeira parte. Aquela frase, naquele dia, ela se repete bastante, indica um momento chave de ação de Deus. Mas como é essa proteção na prática, assim, segundo o texto? Tem detalhes? Tem sim. O texto descreve uma confusão total entre os inimigos. Cavalos em pânico, cavaleiros meio enlouquecidos. Mas, ao mesmo tempo, diz: sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos. Ou seja, tem um cuidado especial ali com o povo de Judá, mesmo no meio do caos. E os próprios líderes de Judá, eles vão perceber, sabe? Vão sacar que a força de Jerusalém vem do Senhor. Ah, interessante. E eles não são passivos nessa história, né? O texto usa umas metáforas de fogo, braseiro no meio de lenha, tocha entre feixes. Parece que eles têm um papel bem ativo em, tipo, consumir os inimigos ao redor para garantir a segurança de Jerusalém. Sim, é uma participação ativa, com certeza. E tem aquele detalhe curioso sobre a ordem da salvação. Diz que Deus salvará primeiro as tendas de Judá. E explica o porquê. Para que a glória da casa de Davi, de Jerusalém, não se exalte sobre o resto de Judá. Hum, isso sugere uma preocupação de Deus com o equilíbrio interno, né? Para ninguém ficar mais importante que o outro, mesmo na vitória. Exato. Mostra uma dinâmica interna, uma preocupação com a unidade do povo. E a proteção para os habitantes. É quase inacreditável. O texto eleva o status deles de um jeito radical. É impressionante mesmo. O mais fraco entre eles vai ser como Davi, o rei Davi, símbolo de força. E a casa de Davi será como Deus ou como o anjo do Senhor. É uma capacitação divina, assim, extraordinária. E essa parte termina de forma bem direta. Deus vai procurar destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Fim de papo. Mas aí, logo depois dessa promessa de vitória militar total esmagadora, o tom da passagem muda completamente, né? Muda. É uma virada bem brusca, se tem razão. Depois de garantir o livramento externo, o foco vai para dentro. Deus promete derramar sobre a liderança, a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de súplicas. É como se preparasse o terreno para uma reação emocional bem profunda. E é aí que vem o ponto talvez mais surpreendente e debatido. Olharão para mim a quem traspassaram. O texto descreve um luto, nossa, um luto muito, muito intenso. Compara com a dor de perder um filho único, um primogênito. Uma dor específica por essa figura traspassada. Exato. E a intensidade é tanta que compara com o pranto de Hadad Rimon, lá no Vale de Megido, um local historicamente ligado a grandes lamentos, talvez pela morte do rei Josias. E esse luto é detalhado clã por clã. A casa de Davi chora à parte, a de Natã à parte, Levi, Simei, cada família, homens e mulheres, chorando separadamente. Nossa. E isso mostra que é uma dor que é coletiva, sim, afeta toda a terra, mas também é profundamente pessoal e íntima. Então, recapitulando, temos Jerusalém no centro de um conflito, aí vem um livramento divino espetacular que garante a vitória, mas em vez de festa, o que se segue é um momento de luto profundo, de reconhecimento, focado nesse transpassado. É isso? Exatamente essa estrutura. É notável, concorda? A profecia constrói toda essa imagem de poder militar divino, de proteção absoluta. Mas o clímax emocional, o ponto alto espiritual, não é a vitória em si, é esse reconhecimento doloroso que vem depois. Isso nos força a pensar, né? Qual o propósito dessa intervenção toda? O que significa essa salvação?
Claramente não é só sobre poder externo, é sobre uma transformação interna profunda. E o catalisador é esse olhar para o traspassado. Fica essa reflexão, então, que tipo de transformação interna esse luto tão específico, esse olhar direcionado ao traspassado, representa para aquela comunidade da profecia? Uma pergunta que, com certeza, ressoa muito além do texto bíblico.